Pode, tá? E já começa? Já sobe começando. Tá bom. Tudo bem. Olá! Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Muito bom recebê-los. Sejam bem-vindos ao painel Reimaginando o Câncer de Mama Avançado, da ciência ao acesso. Esse evento é uma realização Novartis e segue todas as regras dos órgãos regulatórios. As opiniões aqui apresentadas não necessariamente refletem o ponto de vista da companhia. Vamos lá? Olha só, hoje nós teremos uma conversa, um bate-papo muito rico, cheio de informações sobre o câncer de mama metastático e o cenário da doença aqui no Brasil. Então, nós vamos discutir os desafios de acesso ao sistema de saúde, os avanços da medicina e o papel do paciente como protagonista na sua jornada. Então, nós temos muitos pontos para conversar com convidados para lá de especiais. No final desse bate-papo, nós teremos uma rodada de perguntas e vocês podem participar. É só acessar o QR Code, mirando o celular para acessá-lo. Ok? Esse QR Code aqui. Então, já preparem as suas perguntas, as suas questões. Nós temos uma oportunidade incrível de compartilhar as nossas dúvidas com participantes, com convidados para lá de especiais, como eu já falei. Olha só, antes de nós começarmos a nossa conversa com as nossas convidadas, eu tenho aqui alguns dados importantes que vão pontuar e que podem alimentar as nossas conversas. Olha só, nós somos mais de 108 milhões de mulheres no Brasil. Entre os cânceres, o de mama é o que mais acomete as mulheres, sendo responsável por mais de 30% dos novos casos anualmente. Em 2020, por exemplo, mais de 17 mil mulheres morreram no Brasil por câncer de mama, segundo estatísticas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E até 2025, 74 mil novos casos de câncer de mama são estimados, segundo o INCA. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 50% dos tumores de mama são diagnosticados em estágios mais avançados. E, de acordo com análises do DataSUS, a expectativa de vida de uma paciente com câncer de mama avançado no SUS, com os tratamentos disponibilizados, até aqui, é de 26 meses, entre 5 anos de expectativa de vida das mulheres tratadas com as terapias mais modernas que existem até este momento. Então, esses números reforçam o cuidado que temos que ter com o câncer de mama, o quanto é importante o cuidado da nossa saúde, já que atualmente nós somos mulheres que desempenham uma infinidade de papéis, nós somos ativas, estamos em diversas frentes, como filhas, como mães, como empresárias, como amigas. Então, todos esses papéis que fazem
parte do dia a dia, e todas nós sabemos aqui a complexidade de dar conta de tudo isso, né? E a gente quer fazer tudo da melhor forma possível. Então, para a gente falar sobre esse cenário desafiador, nós teremos um bate-papo com especialistas no tema, que vão apresentar dados, compartilhar as experiências e trazer muito conhecimento aqui para a nossa conversa, e eu tenho o prazer de convidá-las, de chamá-las aqui ao palco agora. Então, ao meu lado, nessa conversa, nós teremos a participação da doutora Laura Testa, que é pesquisadora e chefe do Grupo de Oncologia Mamária do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, oncologista de clínica da Rede DOR de São Paulo e membro do Comitê de Tumores Mamários da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muito bem-vinda, muito obrigada. A Luciana Holtz, que é fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, por favor. E a Silvia Ferrit, que é paciente de câncer de mama metastático e voluntária do Oncoguia. Sejam todas muito, muito bem-vindas. E para começar, gostaria de fazer uma interação com a plateia. Eu quero que vocês respondam 2 perguntinhas, é bem rápido. Então, vamos lá, a primeira. Você é paciente de câncer de mama? Por favor, levantem a mão. Isso. E para quem respondeu sim, para vocês, pacientes, você sabe qual é o tipo e o subtipo do seu câncer de mama? E aí eu pergunto da forma mais popular, como a gente se refere a isso, sabe qual é o nome e o sobrenome do seu tumor? Quem sabe? Tá certo. Então, aqui nós já temos uma ideia, não, da relevância dessa discussão e o quanto a gente precisa se aprofundar, falar cada vez mais e debater sobre este assunto. Então, representando as pacientes de câncer de mama metastático, eu tenho aqui no nosso painel a Silvia Ferrit, que já foi muito bem recebida por todos nós. Silvia, ela é voluntária do Oncoguia. E para iniciar a nossa conversa, eu pediria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, Silvia, e principalmente explicasse como os avanços da medicina foram importantes e são importantes no seu tratamento. E eu me junto aqui a vocês agora. Obrigada, Joyce. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, essa mesa está muito especial. Então, assim, um pouquinho da minha trajetória e da importância que esses avanços da ciência tiveram para eu estar aqui hoje, 4 anos e 2 meses depois do meu diagnóstico de metastática. Há 11 anos atrás eu tive o câncer inicial. Depois de 5 anos, quando a gente acha que vai estar tudo bem, né, que a gente vai fazer aquela festa, eu tive uma recidiva local. E 2 anos depois eu tive as metas. Quando isso aconteceu, eu achava que eu ia fazer quimioterapia convencional por infusão o resto da minha vida. Mas quando eu cheguei no consultório com a minha médica, vocês percebem, né, que nessa época eu não sabia muita coisa. Hoje eu sei bastante, mas nessa época eu não sabia muita coisa. E a minha médica disse para mim e para o meu marido, não, houve avanços. A gente tem agora uma terapia-alvo, a gente tem agora algo que você vai tomar em casa, um comprimido, junto com outras injeçõezinhas, que a gente sabe, para quem conhece, umas injeções-zonas. E a quimioterapia, só lá para o final, quando precisar, quimioterapia convencional. Então, assim, sabendo, porque sofri muito na quimioterapia depois do câncer inicial, né? A gente sabe, cada um reage de uma forma diferente, mas, para mim, foi duro, foi difícil. Então, pensar que eu ia viver o resto da minha vida em químio não foi fácil. E a gente saiu da consultório, assim, muito feliz, sabe? Estranho, né? Você está metastática e sair feliz do consultório da sua oncologista. Tinha acabado de acontecer o congresso da ASCO, tinha acabado de ter algumas novidades mostrando que esse medicamento podia ser o melhor. Ela explicou para mim quais seriam as minhas 3 opções, explicou os benefícios e não benefícios de cada um, e eu escolhi junto com ela, nesse momento, que eu ainda não era uma paciente HIV responsável, eu ainda não era uma paciente que decidia junto, mas ela me deu todas as informações para que eu pudesse começar a ser essa paciente.
Enfim, são já 50 meses de tratamento e eu continuo na mesma classe de medicamentos, que são os inibidores de ciclina. E vocês ouviram a Joyce falar. A mediana, né, a média de expectativa de vida de uma paciente metastática no Brasil, no SUS, é de 26 meses. É uma média, tá, gente? Isso muda bastante. Significa que uma mediana, 50% das mulheres vivem até 26 e 50% mais, e pode ser muito mais. Isso depende também, né, da ciência e de tudo que vem depois com os novos medicamentos. E uma paciente que tem acesso a todos os medicamentos, o melhor tratamento possível, hoje em dia tem uma mediana de resposta de 5 anos. E eu já estou há quase 5 anos na primeira linha de tratamento. E depois a doutora Laura vai explicar para a gente o que é esse negócio de linha de tratamento, né, para ficar todo mundo no mesmo passo. Então, assim, eu estou na primeira linha. E o que me proporcionou isso? O avanço da ciência. Então, é com isso que eu queria começar, doutora Laura, e queria já passar para você, posso te chamar de você? A gente se conheceu hoje. Doutora Laura, qual é a importância das pacientes saberem tipo e subtipo? O que faz diferença? Silvia, alô? Oi? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Obrigada, Silvia, pela sua pergunta. Eu já vou voltar, mas eu queria só agradecer demais de estar aqui com essas mulheres incríveis no palco, mas com todos vocês aqui. Eu acho esse congresso incrível. A gente estava falando com a Lu que a participação dos pacientes é fundamental para a gente poder construir a história do tratamento oncológico, dos cuidados aos pacientes que têm essa doença, mas isso não é fundamental só aqui quando a gente discute. Isso é, obviamente, fundamental quando eu estou com uma paciente na minha frente. E a importância de conhecer o tipo é muito clara para a gente que tem que trazer quais são as opções para aquele tipo. Mas eu percebo, Silvia, aí, acho que esse é um bate-papo, né? Que é Sim. A questão de que é fundamental que a paciente conheça, e, obviamente, que a gente fala isso para todas as pacientes. Olha, você fez um diagnóstico dessa doença, o receptor é assim. A gente fala, mas a gente sabe que, no momento do diagnóstico, tem tantas informações que é difícil que todas elas sejam retidas da mesma forma. Então, eu acho que uma das coisas que a gente costuma falar, assim, olha, a gente está se conhecendo agora numa primeira consulta, mas assim, a gente vai ter muito tempo, haverá muito tempo para a gente esclarecer todas as suas dúvidas. Então, é muito importante que todas essas questões sejam trazidas, essa informação esteja disponível desde o primeiro momento, mas que, obviamente, você falou assim, quando eu era uma paciente de câncer inicial, isso era algo que ficava aqui meio no fundo. Com certeza você sabia, alguém te contou seus receptores, seus tipos, tudo isso. Mas aquilo era menos importante naquele momento, porque os caminhos, muitas vezes, na doença inicial, às vezes, eles são mais claros, né? E na doença metastática, muitas vezes, a gente tem opções que vão variar muito a depender do que são os objetivos e expectativas de cada paciente. Expectativas individuais, do que elas querem. Isso também é importante na doença inicial e a gente tem que falar sobre isso, porque não necessariamente porque eu acho que quimioterapia é um bom tratamento para alguém, que essa pessoa tem que achar. Então, acho que é fundamental conhecer o nome e o sobrenome da doença. É o primeiro passo para a pessoa se apropriar daquele seu diagnóstico e poder, efetivamente, conversar sobre quais são os melhores caminhos para aquele tratamento. Então, eu acho que a Lu bate muito nessa tecla do paciente ativo e responsável, eu acho que é maravilhoso, mas eu queria trazer que isso é uma construção. Ninguém é paciente ativo e responsável do dia 1, né? A gente está ali, né? Juntando as coisas para poder fazer essa construção. E o meu papel, né, o nosso papel como profissional de saúde é poder estar lá, disponível, oferecer informação e fazer essa construção junto. Então, acho que era isso que você tinha me perguntado. Sim, doutora Laura. Então, assim, hoje, 2023, o que tem de melhor tratamento para cada subtipo? O que é o protocolo, assim, que, independente se o plano de saúde vai aprovar, se tem no SUS, não tem no SUS, o que é que a gente precisa demandar para ser o melhor tratamento para cada subtipo?
Vamos lá, voltar para quais são os subtipos, né? Que eu falei da importância, não falei de nenhum. Então, a gente pode classificar de várias formas, né? Então, a gente tem painéis que vão fazer avaliações específicas daquele tumor, mas a gente pode separar em 3 grandes grupos, tá? E aí, um grande grupo que é o mais frequente é o tumor que a gente chama, hoje o nome que a gente dá, que a gente entende que é o talvez mais correto, é a doença que é receptor hormonal positiva e HER2 negativa. Talvez vocês tenham ouvido esse nome como doença luminal, tá? Doença luminal, para vocês saberem, ela vem de uma análise molecular. E, para a grande maior parte das vezes, a gente não faz análise molecular. A gente faz, na verdade, uma avaliação de imunohistoquímica, que vão ver 3 coisas, principalmente. Receptor de estrogênio, de progesterona e o HER2. E aí, assim, a gente costuma classificar esses tumores. Então, a gente agrupa, num grupão bem grande que tem variações, os receptores hormonais positivos, HER2 negativo, que é a maior parte das doenças. E aí a gente vai ter um grupo que é o HER2 positivo. E a gente tem HER2 positivo com hormônio positivo e negativo, mas a gente agrupa porque os protocolos de tratamento são agrupados nesse grupo, tá certo? Então, hormônio positivo, HER2 negativo, HER2 positivo, que pode ter os 2 status do hormônio, e o triplo negativo. No triplo negativo, a gente não tem a responsividade aos tratamentos de bloqueios hormonais, e a gente também não tem o alvo de HER2. Então, classicamente, esse foi um tipo que o tratamento principal foi a quimioterapia. Hoje, a gente tem novas alternativas, mas a quimioterapia ainda continua sendo um tratamento muito importante. Mas você me perguntou do que é padrão, e aí a gente vai falar de doença metastática, né? Então, na doença metastática, a gente tem, para pacientes triplo negativo, a gente precisa saber algumas informações. E, às vezes, essas informações não estão... Nem a informação está disponível no SUS, tá? Então, a gente precisa de 2 informações importantes, que é o status de BRCA, que toda paciente metastática deveria ter o seu status de BRCA, tá? BRCA é aquele gene... Vocês me param, gente, porque eu vou continuar falando, hein? Pode continuar. Pode continuar, a gente vai... O status de BRCA é uma mutação germinativa, então é um gene que nasce com a gente, é uma alteração genética, que ou a gente herdou do nosso pai ou da nossa mãe, ou no momento que o nosso material genético se juntou, apareceu. E aí, algumas alterações genéticas podem dar uma propensão maior àquela mulher ter câncer, mulher, homem. E a mutação de BRCA1 e 2, ela aumenta o risco da mulher ter câncer, mas ela também pode trazer alternativas de tratamentos-alvo. Tá? Então, esse é um status importante. O outro status importante que a gente precisa saber, outra informação importante que a gente precisa saber, é se aquela paciente que tem um câncer de mama metastático triplo negativo tem o PDL1 positivo ou não. O PDL1 é uma molécula do sistema imune, que é onde a gente manda também um alvo que é para ativar o sistema imune, que é conhecido popularmente como imunoterapia. E a gente precisa dessa informação para saber se essa paciente é candidata ou não. Mas, ainda assim, quimioterapia vai fazer parte do primeiro tratamento dessas pacientes, tá? Com ou sem uma terapia-alvo, mas quimioterapia costuma fazer parte desse primeiro tratamento. Quando a gente vai falar de doença HER2 positiva, hoje o que a gente tem, e graças a muitos esforços, a muitas bandeiras levantadas, hoje a gente tem a primeira linha que é prescrita para qualquer mulher no mundo, está disponível no SUS. Acho que isso é uma vitória maravilhosa. Assim, não consigo nem falar o quanto me dá alegria de eu poder falar para uma paciente no SUS que ela está recebendo o mesmo tratamento que ela receberia em qualquer lugar do mundo. Assim, é muito maravilhoso a gente poder dizer isso. A gente sabe que tem problemas no acesso de hospital para hospital, mas o SUS prevê que todas as mulheres recebam. Que é quimioterapia, a quimioterapia é docetaxel que a gente usa, mas quimioterapia com trastuzumab e pertuzumab, que são 2 anticorpos anti-HER2. Então, esse é o tratamento padrão. No SUS, a gente tem uma limitação para qual quimioterapia que a gente usa, que é o docetaxel, que é o que foi comprovado de melhor benefício, mas em outras situações a gente pode lançar mão de outras quimioterapias que não sejam necessariamente essa. Mas é o que a gente tem de melhor e está disponível para todas as brasileiras. No caso da gente ter uma doença que é a mais comum, e depois você pode falar mais de você, mas a doença receptor hormonal positiva, HER2 negativa metastática, hoje o que a gente tem, que tem
o maior tempo de controle de doença, o maior tempo de vida para as pacientes, é a associação de um bloqueador hormonal junto com inibidores de ciclina. A gente usa como bloqueador hormonal principalmente os inibidores de aromatase, que são medicações que a gente faz para bloquear o hormônio feminino, mas para as pacientes que já passaram pela menopausa. Então, para as pacientes que ainda não passaram pela menopausa, para usar esse remédio, elas precisam de uma injeção zona ou, eventualmente, da retirada dos ovários, que também é efetivo para diminuir essa produção, para você poder usar os inibidores de aromatase e, junto com isso, os inibidores de ciclina, que são 3 remédios hoje em dia que a gente tem, que é o palbociclib, o abemaciclib e o ribociclib, que são todos da mesma classe. Então, acho que eu falei bastante. Tá beleza, tá beleza. Lu, você podia falar para a gente, assim, a doutora Laura chamou a atenção da importância do teste genético hereditário germinativo. É fácil conseguir no plano de saúde? É fácil ou não, né? Conseguir no SUS? Mas que coisa! Já nem me dá um beijo da boa tarde, contador de guia. Joga uma pergunta difícil. Gente, boa tarde. Fogueira, enorme prazer estar aqui com vocês. Que bom que a gente tem sala lotada. Eu vou fazer uma pergunta para eles primeiro, antes de você. Vocês conheciam toda essa informação tão rica que a doutora Laura acabou de dar? Quem conhecia? Ainda está bom. Então, né? Olha que sensacional. Que bom. Obrigada, doutora Laura. Não, Silvia. Né? A gente não tem isso ainda. Né? Acho que a gente tem um cenário difícil no SUS, que a gente bate muito na tecla, que a gente fala de falta de equidade. Infelizmente, não consegue garantir de forma igualitária o mesmo acesso para todas as pacientes no SUS. Isso acontece muito. Né? Não sei se todo mundo conhece, o Oncoguia tem um estudo famoso publicado que se chama Meu SUS Não É Igual ao Seu SUS, onde, na essência, né, tentando explicar de forma facinho para vocês, independente do hospital onde você se trata, você pode receber um tratamento diferente. A gente não consegue garantir no SUS que o tratamento seja dado igual para todo mundo. Tá? Então, hoje, esse é um dos problemas. Isso acontece, obviamente, com o teste. O teste nem tem para ninguém no SUS. Né? E na saúde suplementar a gente tem, dependendo, ali, obviamente, de vários desafios, da indicação médica, né? de oncogeneticista no meio. Então, tem todas essas questões. Era isso que você queria que eu respondesse? Eu vou só complementar essa questão, porque eu acho que é muito importante que as pacientes tenham acesso. Então, hoje, o famoso rol da ANS, ele contempla indicações de testes de BRCA para quem tem histórico familiar de câncer, e que é realmente onde a gente consegue concentrar um maior número de pessoas que têm chance do teste vir positivo. Porém, como hoje existe um remédio disponível para tratamento no cenário metastático e agora também no cenário inicial, o ideal é que todas as pacientes que tivessem indicação do tratamento, então, todas as pacientes metastáticas e todas as pacientes do cenário inicial com algum critério de risco, que eu não vou ficar aqui falando demais, mas que elas tivessem possibilidade de fazer o teste, porque se o remédio existe, você tem que fazer o teste, senão você não usa o remédio. Então, isso é uma conversa muito importante de vocês terem em mãos para conversar com seus médicos, para poder ir atrás dessa possibilidade. E hoje a gente não tem mais a necessidade do oncogeneticista. O oncologista pode pedir. O mastologista não pode, que eu acho um absurdo, mas provavelmente deve mudar. Existe uma construção para isso mudar. E, Luciana, a gente ouve o relato da Silvia, agora sim, né? Estão me ouvindo? Relato da Silvia falando de forma muito pessoal da sua experiência e entende o quanto essa informação chegar de forma correta a todos os pacientes muda todo o cenário e muda muitas vezes a condução desse tratamento. E aí eu te pergunto, o Oncoguia atua como um parceiro desse paciente, não nesse entendimento todo. A importância do conhecimento dessa informação no dia a dia do tratamento mesmo, na prática do tratamento, e quais são os desafios colocados hoje para que a gente consiga transpor essa barreira de informação?
Obrigada, muito obrigada, Joyce. Eu acho que vou pegar um gancho até que a doutora Laura acabou de falar, né? Então, não é todo paciente que, desde o começo, precisa ser o protagonista, né? A Silvia começou falando ali que, no momento do diagnóstico, pouco ela perguntava, né? A gente já conversou sobre isso, né? Eu pouco perguntava, pouco sabia, pouco eu queria saber. E é isso que a gente vê, gente, né? E de verdade, está tudo bem, está tudo bem. Eu sou a maior defensora de que não tem certo, não tem errado. Só que não dá para a gente deixar de contar para o paciente que informação é poder, que informação é qualidade de vida, né? Que informação é um direito do paciente. Então, a partir, pelo menos, dessa informação, a gente começa a conversar, né? Eu começo a compreender e tentar entender se, mesmo assim, o paciente não quer se informar. Então, vamos lembrar, ali no começo do diagnóstico vai ser sempre muito difícil, é um momento muito novo, cheio de desconhecidos, né? Tudo que vem pela frente é muito desconhecido. E o que é pior, né, gente? Assim, você enfrenta essa doença com toda uma retaguarda de estigma do câncer, pluft, cai ali, né, da noite para o dia. A gente continua olhando para o câncer, falando do câncer lá fora, né, fora do TJCC, que aqui dentro não, né, como uma sentença de morte, como algo que gera muito sofrimento. Isso tudo no câncer mudou muito, tá? Então a gente precisa garantir que essa informação chegue lá fora. Então, esse, obviamente, é um trabalho nosso de formiguinha, Joyce, né, que eu peço aqui para todo mundo, para que todo mundo também saia daqui de dentro, saia desse congresso muito mais informado, muito mais inspirado e levando essa informação para todo mundo, né? Então, esse é um ponto central. Aí eu acho que a gente precisa, em parceria com a doutora Laura, né, com o médico, a partir do momento que o paciente entende que, nesse momento do diagnóstico, ele quer se informar, a gente trabalha muito com informações focadas por fase da doença. Então, não adianta a gente achar que logo ali no momento do diagnóstico tem que saber tudo, né? Tem que saber tudo. Não, né? Mas o nome, o sobrenome, tem que saber, né? Do seu tipo de câncer tem que saber. Por quê, gente? Porque a doutora Laura acabou de falar, isso define o seu tratamento. Isso é a regra. Hoje a gente fala de oncologia de precisão, então eu preciso saber detalhes do meu tipo de câncer, porque isso está completamente conectado com a possibilidade que eu tenho, com a chance que eu tenho de ter acesso ao tratamento mais efetivo para mim. Simplesmente isso. Vai aumentando? Vai ser importante conhecer os direitos, vai ser importante saber se o efeito colateral que eu vou tomar, se o tratamento que eu vou tomar tem efeito colateral ou não. Por quê, né, Silvia? Porque se eu sei, eu me preparo. Eu combino com a doutora Laura como é que, se aquele efeito colateral aparecer, como é que eu lido com ele, né? Em vez de ficar esperando e no escuro do nada apareceu alguma coisa. Então, acho que esse é um ponto central. E aí, a gente, aos pouquinhos, vai trazendo essa informação. O que eu posso contar para vocês é que, na nossa experiência, é passo a passo mesmo que os pacientes vão virando Silvia, né? Vão virando protagonistas, vão assumindo as suas vontades, conhecendo cada vez mais as suas prioridades e, obviamente, levando isso para o seu médico. Então, isso passa, sim, por informação, mas passa por autoconhecimento. E, a partir do momento que eu me conheço, eu vou compartilhar e eu passo a participar. E aí eu já vou fazer propaganda, tá? Em todas as sacolinhas de vocês tem um folheto incrível que é como participar ativamente do meu tratamento, tá? Então, fazendo então aí uma introdução para vocês da importância de ser um paciente par, da importância de ser esse paciente ativo e responsável durante toda essa jornada. E é aos pouquinhos, gente. É aos pouquinhos, é conforme eu vou me informando mais, conforme eu vou interagindo com a minha equipe médica. Tudo isso vai acontecendo aos poucos. E, sem dúvida nenhuma, é o paciente o mais beneficiado. Certo, Silvia? Agora você me conta na prática. Obrigada, Lu. Você sabe, e muita gente sabe, assim, que o Oncoguia teve uma importância e tem ainda hoje uma importância muito grande, e eu me tornado a paciente protagonista que eu sou hoje. E a gente sabe, assim, o quanto isso faz diferença, não só para quem entra no site ou para quem tem acesso à roda de conversa, gente que é maravilhosa. Conheci muita gente que é minha amiga hoje, eu conheci na roda de conversa do Oncoguia.
e não é só para câncer de mama, é para todos os tipos de câncer. E também a gente acaba que a gente não traz esse benefício de ser uma paciente que conhece para nós mesmos apenas. A gente passa conversando com todos os nossos colegas de jornada, né? A gente conversa, a gente discute, eu vim aqui cheia de perguntas das minhas colegas, então eu vou começar a fazer minhas perguntas, tá? Então vamos lá. Por favor. Doutora Laura, um tema que tem sido bastante frequente nas nossas conversas é a radiocirurgia. E a gente sabe, né, que, hoje em dia, quanto mais tempo a gente fica na mesma linha de tratamento, melhor. Porque, quando a gente muda de tratamento, aquela próxima linha pode ser que não seja... pode ser que a nossa qualidade de vida não seja tão boa quanto aquela primeira. E, às vezes, pode durar menos tempo. Então, assim, a radiocirurgia ela tem sido uma escolha quando você tem uma pequena progressão, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é oligoprogressão, em que situações, para cada subtipo, a radiocirurgia pode ser utilizada. E aí, já que a gente vai falar disso, explica para a gente o que é paciente oligometastática. Silvia, assim, eu não tô só feliz de estar aqui, assim, eu estou muito, assim, essas perguntas são perguntas que a gente discute em todos os congressos. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando é que, assim, essa é uma pergunta que a gente não tem ainda boas respostas, onde a gente sabe menos do que a gente gostaria, como tudo. Acho que não tem nada que eu não queria saber mais, mas oligometástase e oligoprogressão é um tema onde a gente realmente está tentando entender melhor e que tem tido alguns desdobramentos recentes que é importante a gente conversar. Então, óligo é de poucos, então você tem a situação onde a pessoa é oligometastática, e aí tem um problema na literatura, para a gente poder falar de dados, que é como essa doença oligometastática foi classificada. Então, cada pessoa que resolveu estudar, resolveu definir, porque não tem uma definição padrão. Então, você tem a dificuldade de entender exatamente o que é. Mas tem gente que diz que são poucas lesões, até 3, até 5, poucos sítios, né? Então, se você tem lesões, você tem 3 lesões no fígado, você pode falar que isso é uma oligometástase. Mas você pode ter 2 lesões no fígado e uma no osso, isso também é. Então, cada definição pode variar conforme o estudo que a gente estiver olhando, tá? Mas, invariavelmente, é uma doença de baixo volume, preferencialmente poucas lesões, até 5, e sempre poucas lesões. A gente entende que até 5 a gente considera oligometástase, e poucos sítios de doença. Aí essa definição é mais bagunçada. Mas, de todo jeito, pouca doença. Tá? E a gente pode ter essa apresentação logo de início. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença metastática de novo, que é aquela mulher que, diferente da Silvia, abre o quadro já com metástase. Tá? Então, essa é uma definição importante. Se é uma paciente que abriu com metástase ou que ela recidivou depois e tem poucas metástases, sim ou não. E aí tem a outra situação, que é a situação da oligoprogressão. Então, é uma pessoa que pode ter mais doença, pode até não ser oligometastática, mas que a doença avançou em um único ponto, ou 2 únicos pontos. Tá? Então, são situações... Vocês conseguem entender que são várias situações diferentes. E aí você combina isso vezes 3, cada tipo. E aí você combina isso em que linha de tratamento que essa pessoa está. Então, assim, são muitas possibilidades. Então, quando a gente vai falar desse tema, é um tema muito heterogêneo. E ele foi estudado, cada um estudou um pedaço, e a gente tem pedaços dessa informação, e eu vou contar um pouquinho do que a gente tem nessa situação. Então, a gente tem a gente tinha essa... Você trouxe uma colocação que é muito importante, que é algo que a gente entende que é importante para o paciente, que é, se eu tenho uma situação onde eu posso manter aquele tratamento, que essa pessoa está se sentindo bem, que ela conhece os efeitos colaterais, que a qualidade de vida dela está boa, que ela organizou a vida dela porque a frequência de visitas é assim. Então, manter a pessoa no tratamento, a gente entende que é um benefício em si.
E aí, a gente pode, diante de uma oligoprogressão, lançar mão de eu tratar só aqueles pontinhos que aumentaram. Com o objetivo de aumentar esse tempo nessa linha. E é diferente da radioterapia convencional, né? A radiocirurgia ela tem a intenção de erradicar a lesão. Isso. Então, assim, esse é mais um ponto. A dose de radiocirurgia é uma dose que a gente chama ablativa, é uma dose maior, isso é exatamente o que a Silvia falou. E isso pode ser utilizado em algumas situações, mas não necessariamente em todas. Eu posso só querer controlar, porque eu posso entender uma pessoa que tem uma oligoprogressão de uma doença maior, eu só vou controlar isso aqui, sem necessariamente fazer uma dose muito alta, porque também a dose, não tem ninguém aqui da radioterapia aqui nessa mesa, mas assim a dose, a gente tem dose limitante, então às vezes não dá para a gente dar doses muito altas em um lugar que já foi irradiado. Então, essa é uma proposta, uma ideia de tratamento, tratar a oligoprogressão. Infelizmente, a gente não tem uma quantidade de dados positivos que faça com que isso seja um tratamento padrão. A gente tem um estudo que é o Saber Comet, que ele estudou essa pergunta para vários tipos de tumor. Então, tinha um monte de tipo de tumor lá. E aí a gente viu o benefício, valeu a pena. Só que aí eles falaram assim, não, está muito bom, tem bastante paciente de câncer de mama aqui, mas não tem tantas. Vamos fazer um estudo só de câncer de mama? E aí o estudo veio negativo. Ou seja, o tempo de controle das pacientes, essas pacientes que entraram nesse estudo, não valeu a pena fazer a radiocirurgia. Tá? É muito difícil da gente, para qualquer estudo, a gente simplesmente falar que essa é uma verdade para todas as mulheres. Mas fato é de que um estudo que foi dedicado para essa pergunta não conseguiu demonstrar. A maior parte dessas pacientes tinha doença receptor hormonal positiva, mas não era só doença receptor hormonal positiva. Então, a gente ficou meio confuso, porque a gente acreditava mesmo que funcionava. E aí, a gente vai olhar outros pedaços de informação. Então, quando a gente olha as pacientes metastáticas de novo, aquelas pacientes que tinham doença desde o início, essas pacientes que têm doença, de novo, HER2 positiva, a gente tem uma curva muito bonita, que são as pacientes que começam com o tratamento sistêmico e ficam sem evidência de doença depois do tratamento inicial, ou seja, a doença some, seja só pelo remédio, ou seja, com a ajuda de algum outro tratamento, seja radioterapia, seja cirurgia, elas ficam sem doença. Essas são pacientes que, 5 anos depois, elas estão sem doença, na mesma linha. Então, a gente tem pedaços de informação de potencialmente isso pode ajudar muita gente, mas infelizmente eu não tenho assim a resposta que eu gostaria, que dá para ajudar muita gente. A gente ainda não sabe quem a gente ajuda. E aí é visto caso a caso, né, doutora? Então, assim, o ano passado, em dezembro, eu fiz uma radiocirurgia de uma lesão única que reativou. E estou aqui mais ou menos firme até agora, né? Porque estou num momento, talvez, de transição. Mas segurou, ajudou para mim. Né? Então, depende de cada caso. Aí, Lu, a gente precisa saber como é o acesso. São as vendo, perguntas gente? mais... Ela pergunta para mim coisas que eu vou falar, vou contar da ciência, aí ela vira assim, eu acesso. Porque só colocando uma visão, né, como jornalista, a gente procura uma cobertura mais ampla de tudo que é referente ao acesso, e a preocupação é muito grande em informar de forma mais correta possível por onde iniciar, né, o acesso à parte mais avançada e todas as tecnologias mais modernas. E eu imagino, e a gente, infelizmente, retrata diariamente a dificuldade, a demora e o quanto isso impacta no tratamento efetivo. Então, lidando com pacientes diariamente, eu percebo que os relatos são nesse sentido, né? Pois é, eu fico ouvindo, né, a Laura contar tanto detalhe, né, gente? Hoje a gente sabe
tanto, a gente sabe muito mais, muito assim, como tratar de forma super personalizada. Você está aqui todo tentando tomar cuidado, né? Falar, nessa situação é isso, nessa situação é isso. Fiquei eu fazendo a conta aqui, né? Das diferentes possibilidades que tem hoje para tratar, mas o quanto essa personalização é importante. E aí eu volto, né, Laura, no que a gente começou a falar aqui, né? Quando você fala do que a gente tem hoje disponível para essa mulher metastática no SUS, e no quanto hoje, gente, a gente tem uma situação onde, apesar da gente ter a incorporação da Conitec, e aí pergunto para vocês, todo mundo aqui sabe o que é Conitec? Não? Quem sabe, quem não sabe? Não sabe. Quem não sabe? Uau, então vou eu, tá bom. Então, ó, gente, Conitec é a agência hoje que avalia quais novas tecnologias devem ou não passar a fazer parte do que o SUS oferece. Deu para entender? Tá? Então, tudo que a gente acredita, né? A gente passa o tempo inteiro esperando para um paciente com câncer. Qual que é a grande espera, né, gente? Assim, ou espera a grande expectativa é curar, é poder viver bem. Qual é, Silvia? Sempre viver bem. Se curar, melhor, né? Mas... Muito bem. Então, né, eu gosto quando você fala, né, estou com a doença sob controle. Né? Doença sob controle. Que é metastático. Eu falei, o curar seria o não metastático. Embora tenha algumas coisas também que a gente pode conversar, né, doutora Laura? Mas continue. Permitir que a doença fique sob controle. E o que permite isso, gente, é o acesso ao tratamento. Né? Hoje, se eu perguntar para a Silvia, o que é mais importante para ela, né, uma das coisas mais importantes para ela, porque eu sei que a Silvia tem um conjunto de prioridades, é sim ter acesso ao tratamento mais efetivo para ela. Né? E aí o que acontece hoje a gente tem uma situação dessas drogas que a doutora Laura já mencionou, que apesar do sim da Conitec, então temos novas tecnologias, e aqui vou citar especificamente, né, o caso da Silvia, que são os inibidores de ciclina, que a Conitec avaliou, a Conitec já disse sim, e até hoje a gente ainda não tem disponível para os pacientes no SUS. Então, Joyce, acho que essa é uma angústia, sabe? Porque, assim, tudo caminhou bem, né? Tudo caminhou bem. Acho que a grande responsável por avaliar e por dizer se aquela tecnologia deve ou não estar disponível no SUS já disse, né, que é a nossa Conitec, aí, que agora todo mundo que está aqui sabe o que é. E a gente continua esperando, e a gente já está falando aí de 1 ano e meio, né, de espera, de demora. A gente teve uma notícia, vou contar uma notícia aqui fresquinha para vocês. O próprio Fernando, né, que estava ali na sessão de abertura, que é hoje o coordenador da oncologia, ele já nos comunicou que, inclusive, depois que sai da Conitec, vai para a mão dele, na teoria, ali, para ele tomar uma decisão. Então, a gente teve uma pergunta via Lei de Acesso à Informação, a gente perguntou para saber que status que isso estava, porque a gente monitora essas incorporações de muito perto, né? A gente fica lá ansiosamente para que isso chegue logo para a paciente. E ele já respondeu que o que dependia dele, ele já fez e que isso já saiu. Né? Então, isso está na mão do próximo passo. A gente não sabe direito, Joyce, quem é o próximo passo. Sim. Então, a gente resolveu cobrar a ministra. Né? Alguém tem que tomar essa decisão. A gente está falando agora de uma situação que precisa de decisão. Né? Comprar, tudo indica que vai ser por meio de uma atualização de APAC. Né? A gente estava muito querendo que fosse via compra centralizada, né, Laura? Que é mais fácil quando é compra centralizada. Mas está andando, mas a gente está ansiosamente esperando aí pelo próximo passo. A Laura pode complementar e também nos explicar como a falta dessa disponibilidade de acesso pode impactar no tratamento. Joyce, essa é uma angústia. Eu falei antes, né? Quando eu falo para uma paciente HER2 positiva que ela está fazendo o mesmo tratamento que ela faria em qualquer lugar do mundo, infelizmente, essa não é a situação num bom número de vezes que eu vou conversar com alguém, quando a gente está tratando de alguém no SUS. Então, essa é uma situação que impacta todos os dias. E eu vou dizer para vocês que, assim, isso é algo que eu carrego todos os dias da minha vida. Porque quando a gente tem alguma coisa que pode fazer um impacto na vida de alguém, e essa pessoa não está recebendo, eu sei o que acontece. Eu vejo essas mulheres todos os dias da minha vida.
Então, para mim, discutir isso aqui com vocês é muito importante. Óbvio que a gente está aqui diante de uma plateia espetacular, sabe? Vocês estão aqui dentro, vocês querem saber. Mas tem muita gente que ou não está no momento, porque não quer saber ainda, porque ainda está se inteirando do que está acontecendo, ou simplesmente nunca ouviu isso de ninguém. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. A Lu colocou a questão da Conitec. A gente tem um problema que é estrutural do processo de acesso a novas tecnologias. A gente tem uma instância que é a Conitec, que faz uma avaliação muito séria, só que a gente não tem descrito como que isso se dá na sequência. Isso não está descrito, esse processo. Tá vendo? A Lu fala assim, eu falei com o Fernando que está joia, só que a gente nem sabe, não está descrito. Cada governo faz do seu jeito, não está escrito. Então, assim, eu não tenho... Depois que a Conitec falou, olha, esse remédio precisa estar disponível para todos os pacientes do SUS, eu não tenho um próximo... A única coisa que eu tenho 180 dias. Mas aí não fala para a mão de quem que vai. E como que compra? E não coloca isso que o debate do orçamento tem que estar atrelado. Assim, o cara fala assim, não, tá bom, vocês falaram, mas ninguém programou no orçamento. Como é que eu compro um negócio se eu não tenho dinheiro? Então, assim, todo esse contínuo, a gente fala de linha de cuidado para paciente, mas a gente não fala linha de cuidado para o acesso. Eu tenho que começar aqui e terminar aqui. Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um prazo. Eu tenho que poder garantir que as coisas sejam feitas da forma correta, com o cuidado devido, mas que a gente tenha uma programação. Senão fica lá, Lu, mandando e-mail, perguntando. Você sabe uma coisa que até acho que eu queria... Acho que vocês duas, assim... Silvia, eu queria que você falasse um pouco, né, até agora, pegando o teu papel como voluntária, né, da nossa Rede Mais Vida. E a Silvia, a gente fez uma coisa muito legal, que ela não contou aqui, e acho que vale você contar essa experiência. A Silvia foi... mais uma vez, voltando lá na Conitec, que vocês já sabem o que é, quando ela está avaliando a tecnologia, ela tem um espaço que se chama paciente testemunho. Durante 10 minutos, na reunião de avaliação, onde ela está lá ouvindo diferentes especialistas, ouvindo o técnico que fez todo o dossiê da tecnologia, tem 10 minutos que um paciente pode ir lá contar a experiência com a tecnologia. A Silvia foi, tá? A Silvia foi lá, então acho que é importante você contar isso. Até porque eu queria que você contasse, porque você foi para contar a sua experiência, mas você também ouviu a experiência, ou a falta da experiência de outros pacientes que também poderiam estar tomando a tecnologia e, por conta da não disponibilidade, não tomam. E, Laura, tem uma coisa que é a hora certa de tomar o medicamento também, né? Então, acho que o que dá muita angústia é saber que tem mulheres que podem estar perdendo a chance de tomar o remédio na hora certa. É isso? Isso foi em agosto de 2021, quando eu participei. E eu só participei porque eu fiquei sabendo dessa oportunidade pelo Oncoguia. E a gente faz isso, tá? Todas as tecnologias que a Conitec está avaliando, a gente divulga e a gente quer muito que os pacientes estejam com a gente, porque é um espaço importantíssimo da gente garantir que seja bem ocupado. E a Silvia estava com a gente. Porque até então, se me perguntassem naquele momento, quem sabe aqui o que é a Conitec? Eu não sabia. Então, sim, eu falei durante 10 minutos e eu tive que me preparar muito para falar sobre a minha experiência nesses 10 minutos e eu não podia ir sozinha, eu tinha que levar a experiência de outras mulheres. Só podia ser uma pessoa e só podiam ser 10 minutos. Então, eu fiz um trabalho de resgatar a história de muitas pessoas que eu procurei, especialmente também pacientes do SUS, que não tinham acesso, mas que tinham indicação desse tratamento. E procurei conversar com cada uma delas que estava em condições de conversar comigo e que se prontificaram a conversar. E foi... Nossa, gente, ser paciente testemunho da Conitec foi um ponto de inflexão no meu trabalho como paciente advocate, né, que a gente fala hoje nesse meu trabalho. Eu estou aqui hoje por conta disso, posso dizer para vocês. Mas, amanhã, às 9 horas da manhã, nessa mesma sala, a gente vai falar sobre participação social. E eu vou contar a história toda. Tá? Então, eu já convido vocês para estar aqui amanhã, às 9 da manhã. Já faz mais de um ano que essa medicação, que essa classe de medicações, né, deveria estar na boca da paciente como comprimido. Faz mais de um ano. Né?
Eu lembro no dia que eu voltei da ESMO com uma apresentação de dor de CDK, e assim, que foi a primeira vez... Não, da ESMO foi uma apresentação de primeira linha. E eu voltei, eu tinha uma paciente que faleceu no dia da apresentação. E ela faleceu sem tomar o remédio. E, assim, naquela época, a gente estava brigando, não tinha rol, né? Porque a gente está sempre brigando, né? Mas o quanto que todo acesso é urgente. Cada dia que eu atraso é alguém que não recebeu o remédio. Então, eu queria, assim, agradecer a Sílvia, porque assim, a Sílvia é paciente, ela podia estar tomando o remédio dela tranquila, mas ela toma o tempo dela para falar por outras que não podem estar aqui, por outras que não puderam ir para Brasília, por outras que não puderam estar em tantos lugares, e por outras que não estão clinicamente bem para poder fazer esse papel. Então, todo mundo que está aqui hoje, que tem a disponibilidade, a vontade de saber mais sobre o assunto, carrega uma responsabilidade por todos os outros que não podem estar aqui, por qualquer motivo que seja. Então, toda vez que eu falo de qualquer dessas coisas, eu carrego comigo todas as pessoas que não receberam esses remédios. Carrego comigo todas as pessoas que ainda não estão recebendo esses remédios. Então, é muito, muito, muito importante que a gente fale do assunto. Eu sou uma pessoa otimista. A gente estava falando mais recentemente que tinha uma pessoa que estava falando de um assunto que era pessimista. Eu acho que ser otimista dá muito trabalho. Porque ser otimista significa que eu enxergo que lá na frente as coisas vão dar certo. Porque se eu sou pessimista, não vai dar certo, eu vou ficar aqui mesmo, não vou fazer nada, nunca vai dar certo. Ser otimista é algo ativo, não é algo só, eu espero que vai dar certo um dia. É ir atrás, é participar. E, assim, amanhã a Sílvia vai contar a jornada dela, eu espero que ela inspire muitos de vocês que estão aqui para fazer esse caminho. A voz do paciente é fundamental. Vocês não fazem ideia o quanto muda uma reunião quando eu tenho um paciente na sala. Eu vejo pessoas que eu não respeito tanto se tornarem pessoas agradáveis, porque estão na frente de um paciente. Então, a força do paciente é fundamental e a gente precisa que vocês ocupem todos os espaços, para a gente poder conseguir caminhar. Até pelo nosso tempo, e eu estou recebendo aqui diversas perguntas que eu quero repassar para vocês. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do protagonismo, e aí eu já direciono para a Sílvia a próxima pergunta. Como você, como paciente tão ativa como a gente sabe aqui, vê essa questão do protagonismo e, pelo outro lado, também aquele momento em que o paciente se reserva o direito de pensar, não, eu vou descansar um pouco e deixar que as decisões sejam tomadas também pelos que estão ao meu lado. Como dosar esses dois momentos? Eu acho importante a gente dizer que, para a gente ser protagonista, a gente precisa também de um oncologista um oncologista que seja parceiro. Porque um oncologista, como eu ouvi ontem de uma colega, né, paciente, em que ela chega na sala e o médico nem olha para ela, não fala com ela praticamente, só diz o que tem para fazer. E como paciente do SUS, em que ela se vê na situação de não trocar de médico, difícil trocar de médico, como é que ela vai ser uma protagonista se nem conseguir fazer uma pergunta ela consegue? Porque fazer pergunta, gente, já é ser protagonista. Quando a gente faz uma pergunta, a gente faz o médico pensar, olha, tem alguém aqui na frente que quer também dar pitaco na própria vida. A vida é nossa. As escolhas são nossas. Para isso, a gente precisa de informação. E se eu não quero ir buscar informação, ler, ouvir podcast, conversar com outras pessoas, o médico tem a obrigação de dar essa informação para a gente. Dá mais trabalho? Dá. Mas as decisões compartilhadas, a gente estava conversando, né, Ana Paula, que é médica também, que é muito mais leve para paciente e para médico ou médico oncologista quando essas decisões são tomadas em conjunto. Porque é um acordo.
A minha médica sempre diz assim, você sabe, né, que para alguém, ela sabe que a Silvia tudo é um acordo com ela, né, porque nem sempre a gente concorda, mas a gente vai ajustando. E se um dia uma coisa que a gente decidir não der muito certo, não é culpa de ninguém, porque a gente decidiu junto. E quanto mais o tempo vai passando e as medicações vão mudando, a gente sabe que vai chegar um momento que muitas vezes o médico se sente mal, porque ele está vendo que o paciente não está indo bem, e fala, poxa, né, eu fico me imaginando no lugar do médico, será que eu fiz alguma coisa que eu podia ter feito diferente? Mas não, se o paciente decidiu junto, está tudo bem. E às vezes a gente vai sim querer uma coisa diferente. Hoje eu sou uma paciente que sim, eu faço as escolhas junto com as minhas, que agora eu tenho 2 médicas oncologistas. Como eu tenho também um radio-oncologista para chamar de meu. Eu tenho um monte de gente para discutir meu caso comigo. Mas pode ser que em algum momento da minha vida eu não tenha condições. Pode ser que eu não esteja bem e eu não consiga decidir junto com o médico. Mas as minhas oncologistas, principalmente uma que é a principal, ela sabe o que eu quero, porque ela já me conhece há mais de 4 anos. Então, ela vai me ajudar a fazer as escolhas que eu faria. Fala, Lu. Não, eu vou só fazer um complemento aqui da fala da Silvia. Quando a gente fala, a Silvia está batendo tanto na tecla, né, do que é uma decisão compartilhada, tá? E do ponto de vista teórico, tá, para vocês entenderem como é que a gente estuda os modelos de decisão, então tem decisão paternalista, informada e compartilhada. Paternalista hoje está fácil, né? Doutor, decide para mim, vai. Né? Acontece, gente, de novo, tá tudo bem. Desde que você saiba que pode ser diferente. Isso. Desde que seja o desejo da paciente transferir aquela responsabilidade para o médico. E é isso, né? Assim, ou para quem for. Quando que isso é mais comum? Lá no comecinho. Não sei nada, estou assustado, né? Estou apavorado, não estou conseguindo nem pensar, não estou conseguindo nem fazer pergunta. Acho que quando a Silvia fala, né, que ela ocupa o espaço da consulta fazendo perguntas, ela já se preparou, né? Já parou para pensar em casa, já fez listinha, já viu que tem algum ajuste de medicamento que talvez ela queira conversar com a médica, já teve efeito colateral que ela tomou nota. Né? Ela provavelmente tá de olho se ela está dormindo bem, se está conseguindo fazer atividade física ou não, né? Como é que está a saúde mental. Tudo isso é assunto para levar para uma consulta com a Laura. Isso tudo tem que fazer parte da consulta. Isso a gente sabe lá no comecinho? Não sabe. Tá? Então, com informação, isso tudo vai ficando mais palpável, vai ficando mais amigável. E aí a gente pode ir para um tipo de decisão que a gente chama de informada. Então, aí eu começo a, pelo menos, perguntar. Eu pergunto, meu médico responde. No final, ali, a decisão acaba sendo mais do médico. Mas, claro que com o consentimento. A compartilhada é isso que a Silvia está falando aqui. É conversa mesmo. Assim, eu tenho isso para te propor, mas é só isso? Né? Mas isso aí tal coisa. Né? A Silvia vai além. Né? A Silvia já chega preparada para a consulta, porque a Silvia leu um artigo antes. Né? A Silvia, e aí, a conversa para lá, conversa para cá. Existe uma decisão de comum acordo, que a Silvia está falando que nem sempre é de comum acordo, mas a Silvia não deixa de trazer a opinião dela. Aquilo que importa para ela. E aí, por isso que eu bato tanto na tecla de autoconhecimento, né, gente? Exatamente. Se eu não sei o que é importante para mim, né, Joyce? É um processo de amadurecimento, né? Com certeza. Contínuo, que vai alimentar essa relação, que é uma construção também, né, doutora Laura? A gente ter o privilégio de acompanhar alguém por muito tempo faz com que a gente conheça muitas coisas, né? A gente vira assim, né? Fica muito próxima. Mas independente disso, assim, decisão compartilhada, assim, para mim, não dá para a decisão não ser informada. Não tem como, assim, é errado. A pessoa pode decidir, falar, doutora, faz o que você quiser, ela pode falar. Mas eu falo para ela assim, olha, eu posso te contar o que eu acho melhor. Mas a única coisa que importa é o que é melhor para você. E aí, e eu não acho que isso também pode ser uma transferência. Escolhe, eu tenho esse escolhe. Não é assim também. Né? Mas eu acho que esse caminho tem essa vantagem, tem a outra vantagem, esse assim assado, e a gente conversa. Mas informar, por mais que eu entenda que
a pessoa poder fazer perguntas é algo que tem que estar no momento dela, que ela assim tem tanta coisa para pensar, a pessoa que tem, né, ela tem que estar nessa disponibilidade, ela tem que querer, mas independente dela querer, é obrigação do médico. É obrigação do médico, ele não está fazendo nenhum favor, não. Mesmo que a pessoa não pergunte nada. Se a pessoa não pergunta nada, eu fico em pânico. Eu assim, Jesus, o que está acontecendo aqui que essa pessoa não me pergunta nada? E aí eu tenho que explicar, olha, eu vou fazer, assim, nessa situação, o melhor tratamento é este aqui. Eu faria isso por conta disso, por conta desse dado, o tratamento é assim, o efeito colateral é assado. E eu tenho que informar. A pessoa pode não me perguntar, mas eu não posso propor um tratamento sem informar a pessoa? Eu não posso. Não, e não é porque eu sou legal, não. Porque eu não sou. Não, é verdade, assim, eu não estou sendo boazinha. Não, isso é obrigação do médico. Não tem, então, não dá para ser. Ela pode... passar, você, olha, eu entendi tudo que você me falou, ou entendi mais ou menos, ou eu prefiro que alguém decida por mim. Ah, tá bom, na sua situação eu faria tudo bem, mas assim, ela tem que ter ouvido. Não dá para não ouvir. Se a pessoa não te explicou nada, pode ser que a pessoa tenha explicado, você não conseguiu entender naquela hora porque a cabeça tá ruim, pode voltar outro dia, né? Mas assim, tem que ouvir a informação. Bom, vamos passar para as perguntas agora, mas antes de abrir espaço para as questões de vocês, Silvia, queria te ouvir falar um pouco sobre futuro e esperança. O que é o futuro para você? Bom, aí a gente entra no tema, né, dos avanços da ciência. Ontem a gente estava conversando, né, alinhando as coisas para a mesa, e aí uma pessoa maravilhosa me falou assim, Silvia, se a gente, vamos falar daqui 10 anos, o que é esperado para o tratamento? Eu falei, não quero saber daqui 10 anos. Não é para 10 anos que a gente quer saber. A gente quer saber o que está chegando agora. Porque daqui a 10 anos, provavelmente vão ser outras pacientes. Tomara que a gente esteja por aqui, né? Mas o que a gente quer saber é agora. O que vai ter de resultado do congresso que vai acontecer agora em dezembro, né, lá em Santo Antônio? Quais são as medicações que estão para serem aprovadas pela Anvisa agora no começo do ano que vem? Vai estar disponível pelo plano de saúde? Vai estar disponível pelo SUS? Vai ser aprovada primeiro nos Estados Unidos, depois aqui? Ou tem chance de ser aprovada primeiro aqui no Brasil? Sabe assim, é tanta coisa que passa pela nossa cabeça. E porque quando existe uma progressão, a gente já pensa assim, qual é o meu próximo tratamento? E esse próximo tratamento, às vezes, é um caminho natural, né? Existe o protocolo padrão. Mas, no meu caso, por exemplo, não é um caminho natural, porque eu fiz os inibidores de aromatase ainda numa recidiva local. Então, eu já entrei com as injeções zonas de fulvestranto também, além do Zolodec, além do outro, junto, né? Então, eram, na verdade, 4 injeções, porque ainda tinha o protetor ósseo, né? Então, é injeção para tudo quanto é lado, gente. Enfim. Então, o meu protocolo próximo não é o protocolo padrão natural, que é para a maioria das pacientes que têm o subtipo que eu tenho. Então, eu estou aqui pensando quando é que vai ser aprovada 1 ou 2 medicações que estão para chegar no começo do ano que vem. E é isso. Então, a nossa perspectiva, a nossa esperança é daqui para 6 meses, é daqui para 1 ano. E a gente sabe, felizmente, que nos dá muita esperança é que os avanços eles estão cada vez mais rápidos, estão chegando mais rápido, porque as pesquisas também estão andando mais rápido. Porque, hoje em dia, a pesquisa em câncer de mama metastático está acontecendo, sim. Gente, há uma década atrás, não era tão comum a gente ter tanta pesquisa no cenário metastático. E agora a gente tem. Quantos anos a gente ficou sem nenhum novo bloqueador hormonal? E agora já está chegando, e já estão chegando vários, né, que vão poder ser utilizados. E aí está também a minha esperança. E aí eu vou passar essa pergunta da esperança também para a Lu, né, porque da mesma forma que a gente sabe que cada vez chega mais coisa nova e cada vez a gente vai poder viver melhor, com mais qualidade de vida por mais tempo, isso também é um motivo de preocupação e sofrimento, porque nem todo mundo vai ter acesso. Se a gente está tendo dificuldade de aprovar uma medicação que eu estou usando desde 2019
e ainda não chegou no SUS para paciente definitivamente, e essas outras que vão chegar cada vez mais rápido agora. Lu, eu vou emendar uma pergunta, porque a primeira já é uma pergunta para você, e é da Dinha Saturnino. Se estiver aqui, pode dar um tchauzinho, não sei se é a pergunta que veio online. Ela é presidente da Associação Deusas da Mama de Maranguape, no Ceará. E ela diz o seguinte: qual a importância de ONGs como Oncoguia, que atuam como rede de apoio e importante multiplicadora de informação eficaz, segura e responsável? E, afinal de contas, o conhecimento é poder e a paciente, munida de informação, se torna empreendedora da sua jornada. É o termo que ela usa. E, junto com a equipe, vai lutar pelo melhor e pelo mais satisfatório protocolo de tratamento. E, na assinatura, ela diz: Lu, sou sua fã. Oh, Deus do céu, eu também. Ela está online, eu sei quem é. Dadinha. Acho que, então, um beijo para você que está aqui com a gente. Eu acho que ela já deu a resposta, né, Joyce? Exato. Ela já falou o que significa uma paciente protagonista, o que é uma paciente ativa. O que eu só vou reforçar aqui, gente, está cheio de ONG aqui na plateia, né? Eu não estou aqui sozinha, estou só representando cada uma de vocês. O quanto hoje, viu, Laura, eu falo da ONG como até mais um membro da equipe multi, sabe? Porque a gente está para colaborar, né? A gente está o tempo inteiro para, de alguma forma, fazer ainda mais diferença na vida do paciente. Então, eu tenho aí todas as oportunidades que eu falo, né? Ou para profissionais de saúde, ou espaços como esse. Contem, usem e abusem das ONGs, tá? Acho que cada um vai encontrar o pedacinho dentro da associação que faz mais sentido, né? A Silvia falou aqui, pode ser informação no caso do Oncoguia, pode ser informação no portal, pode ser participar da roda de conversa, pode ser ligar no nosso 0800 para tirar dúvida com as nossas atendentes, pode ser virar voluntário, e cada ONG tem, né, diferentes atividades para vocês se envolverem, e de alguma forma, o que eu acho que fica muito claro, quem chega e fica, né, Silvia, entende que, além de se beneficiar individualmente, começa a fazer muita diferença na nossa causa. Então, só para reforçar, faz muita diferença nesses desafios que você me perguntou, da gente batalhar por melhores políticas públicas, para a gente batalhar por um acesso mais ágil, mais no tempo. Acho que, para mim, me incomoda muito a questão do tempo. Apesar da gente ter lei de 60 dias, a lei de 60 dias no Brasil não está sendo cumprida. A gente está o tempo inteiro esperando, os pacientes estão o tempo inteiro esperando, em todas as fases da jornada. Em todas as fases da jornada. E aí, obviamente, como a Laura falou, acesso ao remédio também, acesso ao tratamento também. E essa chance a gente não pode perder. Então, acho que a causa é nossa, né? A gente ouviu isso de manhã na abertura, o problema é nosso, e vai ser só junto que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, fica aqui meu convite, usem e abusem das ONGs, e aí, Laura, para você, se tiver mais médico na plateia, tem mais um mantra, Joyce, que agora virou minha hashtag pessoal, que eu falo o tempo inteiro, que é: doutores, prescreva uma ONG para o seu paciente, tá? Então, por favor, e usem vocês também, tá? Joyce, posso te propor da gente fazer um jogral de pergunta? Porque eu tenho um monte que eu trouxe também da... Pode, porque eu sou voz aqui para um monte de gente que mandou prioridade, com certeza. Doutora Laura, o pessoal, nós, as mulheres, estão querendo saber se o subtipo pode mudar numa progressão. Pode, isso é fundamental. Aliás, adorei que você me fez essa pergunta. A gente tem uma situação onde você tem o subtipo inicial, e aí, se a gente está de frente a uma possibilidade de uma recidiva, eu vou dizer aqui que, no meu entender, é obrigatória essa biópsia, tá? Eu posso dizer para vocês que existem situações onde talvez a gente possa começar o tratamento antes do resultado, porque a gente acredita que aquilo parece muito uma recidiva, e parece muito uma recidiva daquele tipo. E, às vezes, o acesso à biópsia, o acesso à patologia, o acesso à imunistoquímica, para eu efetivamente saber se mudou ou não mudou, às vezes demora muito. Então, você pode estar autorizado a tratar baseado que não mudou, mas eu não consigo entender que faz sentido a gente não biopsiar, tá? Então, a gente precisa avaliar esse subtipo sempre que a gente está diante... Alô?
Alô? Voltou? Sempre que a gente está diante de uma situação que isso pode mudar o tratamento da pessoa. Pode ter férias de químio, de tratamento? Pode. Não é frequente em câncer de mama, porque a gente tem a possibilidade... Então, a gente fala de tratamento-alvo, parecendo que é um negócio chique, mas, gente, o primeiro tratamento-alvo é tamoxifeno, tá? Tamoxifeno bloqueia o receptor de estrogênio, que é o driver dessa doença, que é um nome bonito da oncologia de precisão. Então, tamoxifeno é o primeiro remédio-alvo que a gente tem em oncologia. Então, a gente tem a sorte de, em câncer de mama, a maior parte das pacientes que são receptores hormonais positivos, elas podem, com tratamentos que tenham efeitos colaterais, que não vou falar que são simples ou são fáceis, mas são muito diferentes da quimioterapia. Então, a gente utilizou, desde muito antes desse conceito existir, como os tratamentos de bloqueio hormonal como terapia de manutenção. Então, férias, para quem tem um comprimido que funciona, não faz muito sentido. Se o comprimido está indo bem, eu posso tomar na minha casa, ok. Mas, efetivamente, para situações onde a gente não tem um tratamento que é fácil de tomar em casa, e aí o tratamento único que a gente tem que é ativo é quimioterapia, eu posso e devo discutir férias de quimioterapia. E eu discuto muito, e eu sempre que vou colocar essa situação, eu falo, olha, a gente pode fazer férias de químio, mas a gente precisa se programar. Então, a gente vai fazer assim. Aí eu falo, olha, a gente vai fazer tantos ciclos, vai fazer uma imagem. E aí, assim, você quer programar uma viagem, o que você quer programar? Então, a gente tem que combinar quantos ciclos a pessoa vai fazer, qual imagem que a pessoa vai fazer, para a pessoa efetivamente poder usar essas férias para ela. Né? Não é porque um belo dia eu vou lá chegar e ver, não, acho que você pode ter férias. Gente, alguém faz isso no trabalho? Férias com propósito. Férias com propósito. Luciana, o Thales Brendon pergunta o seguinte: qual é o impacto no tratamento da falta de acesso às tecnologias já incorporadas, mas não efetivadas no SUS? Então, Thales, acho que voltando aqui. Exato. Acho que a gente tem, assim, impacto da demora na vida da paciente, que a doutora Laura já explicou, e acho que o desafio da gente conseguir poder dizer com orgulho que a gente tem uma política pública que é efetiva também no Brasil. É frustrante, é o que a doutora Laura falou. A gente está esperando o tempo inteiro. Né? Essas tecnologias, esses avanços são esperados. E aí chegou, a gente obviamente vai ter que... A gente já sabe que tem que avaliar, a gente sabe que tem critérios que precisam ser respeitados, a gente passa por esses critérios e não chega na paciente. Então, acho que temos problemas sérios aí. Acho que um deles é o impacto na vida dessas mulheres que estão esperando e que não conseguem ter acesso. E o outro, que eu acho que a gente tem sim que levar em consideração, é que a gente fala tanto, né? Temos um sistema, temos um comitê que avalia, mas assim, então não é um comitê que está ajudando realmente a gente conseguir ter de verdade essas tecnologias disponíveis. Silvia, tem uma? Tem. Tem várias. Tem. Doutora Laura, tem algo que tem intrigado e deixado um pouco seguros as pacientes metastáticas? É uma medicação, capecitabina, que é utilizada em todos os subtipos, né? Existe uma proposta de mudança, né, de administração que saiu no último congresso, e aí as pacientes querem saber se as duas formas de administração são válidas ou se ainda não é hora de mudar. Essa apresentação foi, acho que, das apresentações mais importantes, que é esse remédio, não sei quem aqui na plateia aqui conhece, mas a capecitabina é um quimioterápico oral, que ele é o que a gente chama de uma prodroga de outra. Então, ele transforma um negócio em outro, e aí a gente simula uma infusão contínua de 5-fluoracil. E aí, esse pode ser utilizado em todos os subtipos, como a Silvia colocou, e ele tem efeitos colaterais que podem ser maiores ou menores. Um deles que costuma ser causa de redução de dose é a síndrome Montpé. E aí todo mundo agora já sabe qual remédio é, que a gente não pode falar o nome comercial. Xeloda, eu vou falar. É isso. Tá né? Informação é isso. Eu vou estar falando de um negócio que a pessoa não sabe o que é, não dá. Então, e esse remédio ele pode dar esses efeitos colaterais, e a gente precisa de melhor controle, né, desses efeitos colaterais, porque muitas vezes são remédios que as pessoas vão usar por um longo prazo. E pode impactar em qualidade de vida, nas atividades diárias.
E aí, nessa ASCO, teve uma apresentação de um estudo randomizado para fazer uma proposta. O tratamento padrão a gente faz 14 dias seguidos, são vários comprimidos, tipo 6, 7, 8, são um monte de comprimidos grandes, por 14 dias seguidos e descansa 7. E esse estudo avaliou uma nova proposta de tratamento, que é 1 semana sim tomando e 1 semana não tomando. E, a princípio, teve muito menos efeito colateral e, a princípio, teve a mesma eficácia. Qual que é o problema desse estudo? O problema desse estudo é que ele é um estudo pequeno. Tá? Então, ele não tem poder para dizer que a escala é igual em eficácia. Então, como que eu interpreto isso? Primeiro, esse é o primeiro problema. O problema 2, que eu até quando eu ouvi a apresentação, falei assim, nossa, a gente precisa voltar, porque a gente precisa já mudar. Estava toda animada, falei assim, não, gente, mas a primeira coisa, assim, ninguém vai mudar nada sem a publicação. Isso é muito importante. A gente faz a apresentação em congresso, você manda um trabalho para o Congresso fala assim, beleza, vem apresentar. E você vai lá, apresenta o que você quiser. Você e os seus colegas autores que foram lá e foram falar. Mas, para você publicar, muitas pessoas vão revisar. Então, eu preciso desse dado consolidado para entender melhor se é isso mesmo, antes de tomar qualquer conduta. O que eu entendo com o dado que eu tenho até hoje? Que essa é uma possibilidade de ajuste de dose para alguém que não está tolerando bem. É mais uma possibilidade de ajuste de dose. Olha, tem mais uma colocação interessante e vem como as nossas perguntas finais, porque, infelizmente, a gente já está no finalzinho do nosso tempo. É da Janaína Matias Guilherme, e ela diz o seguinte, sou advogada, parceira da Abrale, e vejo que muitos medicamentos estão incorporados, mas não são fornecidos pelo SUS, como falávamos agora. Qual é o sentimento do médico em uma situação assim? E se o paciente não quiser judicializar? Se o paciente não quiser... Não quiser. O paciente manda, né? O paciente que quer... A gente tem que expor para ele, o médico é quem tem o dever de informar. Todas as outras... As ONGs, os parceiros, todos, eles vão estar lá disponíveis para quem quiser procurar essa informação, mas o médico não pode se furtar da possibilidade de oferecer para os pacientes. Assim, a gente tem que discutir, tem que informar, tem que conversar, tem que falar o que está disponível, quais os caminhos. A gente tem um monte de paciente do sistema privado que não quer judicializar, e eu tenho que falar assim, bom, tudo bem, se você, eu acho que essa é uma opção importante, você não quer brigar com o seu convênio, tá ótimo, a outra opção é essa, as diferenças são essas, são assim, assim, assado, eu tenho que participar com a informação que eu tenho para passar. E eu sei que a gente está nos minutos finais, e a Silvia falou, ela começou fazendo uma pergunta do que está por vir, mas eu acho que senão a gente vai ficar aqui mais vários... Mas eu só queria fazer uma colocação muito importante. Especificamente no cenário de doença receptor positiva metastática, a gente tem remédios que estão chegando, mas a gente tem um sem número de moléculas sendo desenvolvidas. E a gente tem estudos abertos no Brasil. A gente tem estudos abertos no Brasil para diversos fármacos, para diversas estratégias, em todos os subtipos. Então, quando eu estava vindo para cá, eu estava justamente... oferecendo um termo para uma paciente participar da pesquisa. Participar de uma pesquisa clínica não é ser um rato de laboratório. Participar de uma pesquisa clínica é uma oportunidade de participar da construção de um novo dado que pode ou não trazer um remédio novo. Mas todos os remédios novos que a gente está discutindo, que a gente quer, a gente só sabe que eles são melhores porque muitas pessoas resolveram acreditar numa ideia e participar e ser voluntário de pesquisa. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente tem riscos e benefícios, como qualquer situação na nossa vida, e a gente tem que ter muita clareza dessa possibilidade. Porém, essas são oportunidades de você tomar um remédio novo que vai ser aprovado e que sabe Deus quando vai estar disponível e que, de repente, está ali na forma de pesquisa clínica. Então, convido todos vocês que são ativos, responsáveis, engajados, maravilhosos, a procurarem saber mais sobre pesquisa clínica, no momento que existe uma decisão de tratamento, procurar saber se existe algum estudo disponível. Os estudos clínicos vêm de diversas formas. Vem em estudos onde aquele remédio é oferecido, a gente, dependendo acho que no Covid todo mundo ficou expert em pesquisa clínica, mas tem todas aquelas fases, então tem diferentes fases.
E aí as pessoas precisam avaliar se isso faz sentido para elas ou não. Mas eu queria muito, muito deixar esse recado, que a pesquisa clínica no Brasil tem crescido muito e a gente tem oportunidade, esses remédios todos, eu vi eles antes deles terem aprovados. Eu pude ver o benefício antes, eu pude ver os efeitos colaterais antes, eu pude discutir inúmeras coisas antes, porque a pesquisa clínica traz essa oportunidade para a gente. Então, acho que era só esse recado que eu queria deixar. E pode ser no Perfeito. primeiro tratamento, não precisa esperar quando não é coisa quando não tiver mais nada para fazer. Pelo contrário, pode começar já com pesquisa clínica. Pode começar como primeiro tratamento, neoadjuvante, ou qualquer tratamento. E para quem não sabe onde se informar sobre pesquisa clínica, a gente tem no portal Oncoguia, tá? E a gente também tem um Instagram, gente, que chama Pesquisa Clínica e Câncer. Tá? Então, a gente ainda não conseguiu ter todos os estudos clínicos abertos no Brasil, mas a gente tem muitos. E, gente, é pauta também com o médico oncologista. Doutor, tem pesquisa clínica para mim? Doutor, podemos falar disso? Faz sentido? Em que momento? Certo? Então, mais um tópico aí para levar para a consulta. Bom, infelizmente, agora temos que encaminhar para os minutos finais, mas antes, eu gostaria de ouvir a mensagem de vocês, para nós que estamos aqui reunidos presencialmente, para quem está online com a gente, acompanhando todas as discussões, podemos começar com a Luciana Holtz. Tá bom, eu quero agradecer demais. Eu acho que, Silvia, missão cumprida, certo? A gente queria isso, né? A gente queria uma conversa fluida, que completasse todos esses temas. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente preparou isso com muito carinho para vocês. Obrigada, Novartis. Obrigada, Jame, pelo espaço. E pela oportunidade da gente estar aqui, trazendo, obviamente, a possibilidade de falar com vocês sobre a diferença que é ser uma paciente ativa e responsável, ser uma paciente protagonista nesse momento de enfrentamento de uma doença tão complexa como é o câncer. Então, não é fácil, mas é possível e não precisa ser sozinho, tá? Não precisa ser uma jornada solitária. Eu estou falando aqui em nome do Oncoguia. O Oncoguia está à disposição de vocês. Contem, e como eu já falei, está cheio de ONG na plateia, está cheio de ONG pelo Brasil. Conheçam e busquem uma que esteja pertinho de vocês. Silvia. Vocês perceberam que foi um pouquinho diferente essa mesa? Tem pouca gente aqui em cima, né? Foi de propósito, gente, para que a gente conseguisse conversar. Não teve slide. Foi de propósito, para que a gente conseguisse conversar bastante. Tá? Vocês viram que eu participei bastante com a voz da paciente? Foi de propósito. Então, assim, eu quero agradecer muito a Novartis, a Jamília, em especial, pela equipe da Novartis, tá? Ana Paula, gerente médica da Novartis, por ter dado essa abertura, ter tido essa escuta, quando eu sugeri que uma paciente pudesse tentar começar a conduzir. Desculpa, viu, Joyce? Eu sei que. Imagina, foi maravilhoso contar com você nessa condução. Foi incrível. E essa é a essência, né? Para a gente avançar. Maravilhoso. E acho que a gente teve aqui uma parceira incrível, a doutora Laura, e a Lu, como sempre. E, gente, foi maravilhoso. E a gente espera realmente que essa pulguinha de conhecimento que a gente pode ter colocado atrás do ouvido de cada uma de vocês. Gente, eu estou tendo uma cãibra terrível. Ai. Essa pulguinha, ela faça com que vocês pensem mais, com que vocês perguntem mais. E a hora que a gente começa a buscar mais conhecimento, a gente acaba não tendo outra opção senão tomar melhores decisões e ajudar as pessoas que estão em volta da gente a tomar melhores decisões. Obrigada. E várias perguntas aqui vão ficar nesse momento sem resposta, mas se você já puder encaminhar para que as pessoas te acessem e tenham mais orientação, e as suas palavras finais, por favor. Obrigada, Joyce. Obrigada, Lu. Obrigada, Silvia. Amei. Obrigada, Novartis. Obrigada por estar aqui. Estou sabendo que a gente está aqui com o tempo. Obrigada pela placa. Mas eu queria agradecer. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, porque vocês abraçaram essa causa. Não porque vocês quiseram, mas porque isso apareceu de alguma forma na vida de vocês. E câncer, apesar de que muitas vezes a gente fala como uma doença rara, que está longe, vocês sabem que é muito mais frequente do que as pessoas imaginam e que não é do outro, é nosso, é de todo mundo. Então, vocês estarem aqui com a energia, com a disposição de ajudar, de aprender, de compartilhar, é maravilhoso. Então, eu só posso agradecer, eu só aprendo.
E eu queria deixar a gente estava falando com a Lu antes e com a Silvia antes sobre a participação de pacientes em congressos. E no Brasil a gente tem limitações que a gente vai discutir mais de como resolver, mas que a gente quer a participação sempre dos pacientes, mas que para as pessoas que têm oportunidade de viajar, os congressos internacionais, eles são abertos e é uma oportunidade riquíssima de participar das discussões na hora que elas estão acontecendo, de conhecer, porque a gente tem como tem presença, lá tem um monte de pacientes circulando, então é maravilhoso. Então, quem tiver oportunidade, eu acho que é algo que vale muito a pena. Porque eu quero muito que esse movimento venha para cá. Eu quero muito os pacientes no congresso da SBOC, nos congressos médicos. Queremos muito, né, doutora? Só lembrar que pode ser online, tá? Eu já participei de 2 congressos da ASCO online e o Santo Antônio também é aberto online. Muito obrigada a todos. Quero agradecer também a Novartis, ao convite. Uma honra estar aqui com vocês, aprendendo tanto. Eu sou uma privilegiada por esse dia, por essa manhã. Obrigada a todas vocês, obrigada a Novartis e a todos. Boa tarde.